Lhe convido a assistir esse vídeo do início ao fim, que ele vai lhe trazer muitas informações novas que você nunca imaginou que existissem, essas informações. Vou discutir o assunto sobre os equívocos da religião da Bíblia. A Bíblia é um livro que Deus, através dos profetas, mandava suas mensagens para a população, para o povo. No início do período do Velho Testamento, essas mensagens eram direcionadas ao povo de Israel. Todo profeta que Deus levantava tinha uma mensagem para passar para esse povo. E como o assunto é equívoco, vamos abordar em que sentido é que eles se equivocaram. Para começar, vamos falar sobre a advertência que Deus deu a eles, para eles não se casarem com outros povos. Quer dizer, ficarem se reproduzindo entre si. Isso aí, Deus tinha por objetivo a preservar eles das crenças e dos costumes que afastariam eles de Deus. Mas não foi isso que eles entenderam. Eles entenderam é que Deus não tinha interesse no povo, em salvá-lo, em iluminar e introduzir eles para se tornarem também adoradores de Deus. Foi isso que eles imaginaram. Deus disse, olha, vocês não devem dar suas filhas em casamento para esse povo e nem os seus filhos procurar as mulheres de lá. Mas o que Deus interesse desse era só isso, era só preservar eles, era uma medida preventiva para impedir que as influências estrangeiras e pagãs se infiltrando no meio do povo levassem eles ao afastamento de Deus. Mas eles entenderam que Deus só tinha interesse em salvar eles. Ora, mas no próprio pacto, Deus disse, quando um estrangeiro que habita entre vocês quiser comer a Páscoa junto com vocês, esse deve ser circuncidado e deve guardar as mesmas leis que eu estou dando para vocês. Os mesmos estatutos, deve ser também considerado como natural, naturalizado. Geneticamente, essa pessoa não tinha vínculo sanguíneo com Abraão, porém, como fé, como crença, deve ser considerado como natural, e não mais como um estrangeiro qualquer. Então, isso está escrito em Êxodo, capítulo 12, verso 48 a 50. Também no livro de Números, no capítulo 15, o versículo 15. Então, quem falou isso foi o mensageiro de Deus que recebeu a incumbência de transmitir essa mensagem, que era Moisés, transmitir essa mensagem para o povo. Que, aparecendo alguém que queira, as portas estão abertas. O que eles fizeram? Entenderam que Deus não tinha interesse nenhum em que se divulgasse essa fé no meio dos estrangeiros. Deus disse lá mais na frente, no livro do Salmo, eles cantavam, o Salmo era música, cantadas no meio deles. Disse que tem o Salmo 96, aonde lá está escrito que eles deviam anunciar a Deus a todas as nações, a todos os povos, dizendo que os deuses dele não tinham valor nenhum, que o Senhor fez os céus. Então, essa era como se fosse um anúncio a todas as nações, anunciar entre todos os povos o nome de Deus. Por onde Deus passasse, o intuito é esse, é que havia de aparecer quem acreditasse, também quem não acreditasse. A essa altura do campeonato, eles nunca moveram uma palha no sentido de divulgar essa fé do Deus que eles acreditavam. Eles equivocaram, então. Estavam completamente equivocados. Lá mais na frente, o profeta Isaías, no capítulo 56, disse para eles o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A conclusão que se chega é que os profetas, que eram os mensageiros de Deus, que traziam as mensagens para o povo, eles entenderam plenamente, de maneira legítima, de maneira correta, a mensagem de Deus. Que Deus não queria somente eles para serem o seu povo. Agora, eles é que, de fato, criaram um muro de separação entre eles e os outros povos.
No dia da inauguração do templo, Salomão fez uma oração, e nessa oração ele disse assim: Senhor, se algum estrangeiro de terras longínquas fizer uma oração pedindo alguma coisa, virado aqui para esta casa, ouve. Quer dizer, Salomão entendia de maneira legítima a questão. Pediu que Deus ouvisse a esse estrangeiro. Ora, somente o público, a massa populacional é que realmente bloquearam, se fecharam, se isolaram do restante do mundo. Imaginaram o seguinte: não, isso aqui é só para nós. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus disse, as suas mensagens também foram equivocadas. Ele disse assim: olha, eu quero que você dê preferência, distribuiu 70 de 2 em 2, anunciando que o reino de Deus tinha chegado, e eles tinham que pregar isso, dando preferência. Jesus disse, de preferência às ovelhas perdidas de Israel. Não vão para o lado dos samaritanos e gentios, etc. Preferência às ovelhas perdidas de Israel. Mas por que essa preferência? Ora, é porque realmente não era uma preferência pessoal, predileção. Não, não era. E simplesmente porque era eles por onde devia começar. Mas a coisa tinha que se estender ao mundo todo. Os apóstolos, depois de escrever as cartas, e disseram, explicando para os membros, que doravante essa parede de separação foi derrubada. Não deve existir mais. Diante de Deus não existe judeu, grego, bárbaro, cita, macho. Para Deus tudo é uma coisa só. No primeiro concílio que a igreja se reuniu em Jerusalém para tratar de questões dessas questões desse tipo, o capítulo 15 de Atos registra esse episódio, e lá no verso 9, ele diz lá, está escrito o seguinte: Deus não pôs nenhuma diferença, preste atenção, entre nós e eles. O nós aí eram os judeus, era o povo de Israel. O eles eram os estrangeiros que estavam se agregando à fé cristã. Através do ministério de Paulo, houve a divulgação dessas mensagens e muitas se tornaram cristãos e foram batizados. Então era dessa categoria que ele disse assim: Deus não pôs nenhuma diferença entre nós e eles. Isso se repete na carta de Paulo, em diversos lugares, no capítulo 9 de Romanos, onde ele diz assim: judeus e gentios não existe mais nenhuma diferença. Em Efésios capítulo 2, ele diz assim: Deus derrubou a parede de separação que existia entre ambos, para fazer de ambos um só povo, judeus e gentios. Gálatas 3, o verso 28 e 29, diz assim: todos quantos foram batizados em Cristo se tornaram descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Além de se tornar descendente, também herdeiro daquelas promessas que Deus fez ao povo de Israel. Os cristãos do Novo Testamento, vindo de todos os países, também agora já eram parentes de Abraão, porque esse parentesco tem algo a ver com a fé e não com a genética. E no Velho Testamento, quando Deus deu para eles, organizou a estrutura do culto, disse para eles que os estrangeiros, quando se congregassem junto com eles, tinham que também cumprir todos os rituais, todos os preceitos da lei. Toda a mesma lei que havia para um era a mesma lei que havia para o outro. O mesmo preceito, a mesma lei. Está em Números 15, o versículo 15 e 16. E no Novo Testamento, do mesmo jeito. Essa de dizer que a lei era só para o povo de Israel, esta aí é mais outro equívoco esquisito, escandaloso. Você vê no Novo Testamento, sobre a guarda da lei, o apóstolo Paulo diz assim: se a incircuncisão cumpre a lei, a incircuncisão aí nessa frase aí de Romanos 2, verso 25, significa estrangeiro. Se a incircuncisão ou se o estrangeiro cumpre a lei,
porventura sua incircuncisão não é considerada para Deus como sendo circuncisão? E agora vice-versa. E se o que foi circuncidado, se tu, porém, que és circuncidado, agora é os judeus, e és transgressor da lei, porventura a tua circuncisão não é considerada como incircuncisão? Em outras palavras, porventura, tu sendo judeu e transgredindo a lei, tu não é considerado por Deus como um estrangeiro? A resposta seria sim. Então, vice-versa. Então, a obediência é que dava validade à circuncisão. Se a pessoa não fosse circuncidada, mas cumprisse a lei, no caso dos gentios, então ele era considerado circuncidado perante aos olhos de Deus. Então, não existe essa de dizer, isso é um equívoco escandaloso, dizer que a lei era só para os judeus. Ou então dizer que Deus não interessava nos gentios. Dizer que Deus trata um de uma forma e outro de outra é colocar um muro de novo. É erguer novamente um muro de separação. Evangélicos não se mancam de dizer que não temos necessidade nenhuma de levar a mensagem do Evangelho aos judeus, porque Deus tem um tratamento especial com eles e eles não precisam de Evangelho para ser salvos. Há uma outra metodologia. O que significa isso, senão novamente erguer um muro, dar certos privilégios para ele? Ora, é a mesma coisa de dizer que para Evangelho é só para os estrangeiros. É um pacote exclusivamente para os estrangeiros, para os gentios. Para os judeus é a lei. Onde se viu isso? Aprenderam isso aonde? Está com a mesma mentalidade que o povo de Israel tiveram no passado. Estão só repetindo criando a mesma barreira que eles criaram. Os evangélicos estão tendo essa mesma concepção. Acham que o evangelho é para as outras nações e o evangelho não é desassociado da lei. Isso é incrível. Isso é o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho no capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou foi o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o povo de Israel faz parte do mundo, está inserido, está incluso nessa afirmação. Deus amou foi o mundo. O Filho que ele deu, que morreu para nos salvar, é um projeto global. Quem nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Se o povo de Israel hoje não crê, o futuro é perecer. Só existe um caminho. Ele é o caminho. Não existe salvação em outra fórmula. Duas fórmulas diferentes, um outro evangelho. Não existe. Isso é história furada. Isso é um equívoco escandaloso, feio e vergonhoso de se falar uma coisa dessa. Eles são pecadores do mesmo jeito. Diz o apóstolo Paulo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, irmãos e amigos, o equívoco está tão presente hoje como esteve durante toda a história do povo do passado, do povo de Israel. E eles foram frustrados por diversas vezes por não compreender a voz de Deus, que veio diretamente para eles. E a situação hoje está de forma mais gigantesca, porque se alastrou pelo mundo inteiro essa crença, dessa separação, desse muro, desse tratamento diferenciado. E a frustração está patente para acontecer, porque todos os que se equivocam e não entendem a palavra de Deus, o comunicado de Deus não é compreendido de forma plena, o resultado é catastrófico, como se deu com o povo de Israel no passado. Então este é o vídeo que no momento estou